Legal. Vamos lá. Muito boa noite. Fala, pessoal. Vamos lá. Quem está entrando? Boa noite. Vai dizendo aí da onde você é, de onde você fala. Muito boa noite. Legal. André, vai deixando aí a mensagem de onde você está falando aí, de qual região do Brasil. Legal, Santo André, pertinho aqui de São Paulo. Bacana. Dá um tempinho pro pessoal entrar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante: como ganhar dinheiro com imóveis de leilão e, por tabela, ganhar confiança e credibilidade das outras pessoas, né? O bacana é, por meio dos nossos negócios, a gente conquistar uma imagem, né? E essa imagem, ela se concretizar em fatos, em realizações e, consequentemente, a gente poder usufruir, né, dessa reputação, dessa imagem, né, do respeito. E não é da boca para fora, né? É baseado em realizações. E os imóveis de leilões, eles nos permitem, por meio de compra, venda de um ativo sólido, né? A gente poder transparecer e poder levar essa mensagem. Então vamos lá, vamos dar início agora, só arrematei no extrajudicial. Eu vou te falar, André, que essa parte do extrajudicial eu gosto bastante, mas eu tenho uma pegada mais forte no judicial, viu? O judicial, ele tem demonstrado umas questões mais de segurança, sabe? Mas, assim, achando a oportunidade, fazendo uma boa avaliação, fazendo boas análises, oportunidades são infinitas, tanto no extra, tanto no judicial também, e até no particular você encontra boas oportunidades, né? O importante é botar o pé na água. Você já arrematou no extrajudicial, você já está na frente de muita gente, você pode ter certeza disso. Então, estando aqui fazendo a nossa abertura oficial, né, da nossa live, eu queria dizer as boas-vindas, né? Sejam muito bem-vindos os admiradores do mercado imobiliário, mais especificamente os de imóveis de leilão. Eh, Esse é um programa que eu gosto de chamar a mina de ouro dos leilões, né? Dos leilões de imóveis. Eu dou sempre as boas-vindas aos engenheiros, arquitetos, donos de imobiliárias, corretores de imóveis, empresários, empreendedores, investidores, executivos de empresas, profissionais de TIs, claro que sempre aquelas pessoas que possuem mais afinidade com o mercado imobiliário. Eu sou o Conrado Cortez e eu ensino em um mês como comprar imóveis de leilão com 50% de desconto, né? Imagina poder investir em imóveis, né, de uma forma simples, rápida, segura. Agora imagine fazendo isso, né? Não apenas uma vez, né? Mas em série. O segredo de fazer bem aquilo que a gente se predispõe a fazer, é fazer em série, é fazer em quantidade, é fazer de forma recorrente, é fazer para se tornar excelente, né? Para ir eliminando aquelas dúvidas, né, aquelas experiências negativas e principalmente a insegurança, né? Bate uma insegurança grande, né? Quando você está frente a frente ali para arrematar um imóvel, é, é a hora do vamos ver, né? A hora de apertar ali o botão e, e aí garimpar sempre, né? Verdade. Essa expressão é uma expressão muito comum, né, entre os arrematantes, né, o garimpo, né, a gente fala a busca da mina de ouro dentro dos imóveis, né, as pessoas utilizam o termo garimpar. Eu tenho adotado uma outra expressão, né, que eu chamo do o beabá
dos leilões, né, que é o B de busca, a busca avançada. Então é o beabá, né, então assim, fazer busca, esse garimpo, né, de estar sempre minerando ali, né, as oportunidades. Eu voltando aqui, imagina você ter um mapa, né, um mapa para te guiar do início ao fim da arrematação, né, de uma forma descomplicada, de uma forma simples, e ao final, né, por exemplo, desse conteúdo, eu espero que você tenha, despertado mais ainda o desejo, né, o desejo de investir em imóveis de leilão, eh, e aqueles que ainda não despertaram, quem sabe hoje a gente consegue, despertar, né. O tema de hoje é descubra como ganhar dinheiro com imóveis de leilão, construindo uma imagem apoiada na confiança e na credibilidade. Então, inicialmente eu comentei, primeiro ponto é a questão de adquirir riquezas. Quando a gente adquire riquezas, as riquezas nos permitem, ter mais acesso a partir para um consumo diferente, né, não um consumo somente de itens, supérfluos, né, mas de itens que sejam também, necessários, enfim. Então, a gente dá um passo mais à frente quando a gente começa a ter recurso, né, a gente troca um recurso pelo outro. Então, o dinheiro é muito bom a gente pensar em ganhar, mas a gente tem que ter um pouco também de perspicácia que o dinheiro é um recurso, ele é um meio, né, ele te dá possibilidades de de novos acessos, né, de novos caminhos, de novas oportunidades, tá. Então o tema de hoje, a gente vai falar um pouco da estratégia, né, querendo ou não, a gente, não tem muito que inventar a roda, né, a estratégia do mundo dos leilões é qual? A estratégia é comprar barato e vender ou um pouco abaixo do valor de mercado, se você quiser dar velocidade, né, ou, fazer uma reforma e poder otimizar aquele bem. Então, basicamente, a estratégia é uma só, né, é você, ter o bem, comprar de forma barata, comprar de forma inteligente, né, que eu diria, e poder vender, um pouco mais caro ou um pouco mais barato ali, de forma que você dê velocidade, caso queira colocar o dinheiro no bolso, né, o mais rápido possível, até para partir para uma próxima oportunidade. Importante salientar que, para que essa estratégia de comprar barato e vender, às vezes um pouco abaixo do valor de mercado para dar velocidade, eh, é preciso que você siga uma linha de conduta, né, de preferência com orientação, de forma que você esteja, guiado, né, por um profissional, por uma metodologia. Por que que a gente fala de metodologia, a gente fala de método? Porque você consegue repetir com o menor esforço possível. Então, se você tem o caminho de forma organizada, estruturada, ordenada, para chegar lá no seu objetivo, tudo se torna mais fácil, você consegue repetir, você consegue escalar, você consegue colocar uma outra pessoa para dar aquele suporte e ficar, responsável, às vezes, por uma atividade, né. A gente já começa a entrar num aspecto mais empresarial, né, de você ter aquela habitualidade, aquela atividade organizada e, obviamente, visando o lucro, né. Eu diria que é um estágio um pouco mais avançado, mas aterrissando, voltando para a ideia da arrematação, a gente está falando ali de uma compra e venda, né. A gente pode até pensar como se fosse uma commodity, né, um produto básico. Você comprar barato e você ter, aquela vantagem competitiva, usando um termo mais técnico, de poder vender a um preço que te permita colocar o lucro no bolso. Então, quando eu falo de você ter uma estratégia de comprar barato, ter uma orientação, e passar a adotar um certo profissionalismo, você vai, precisar de uma organização. E ainda mais hoje, nos nossos dias mais corridos, né, é fundamental que a gente elimine os nossos desperdícios, né, principalmente no que envolve tempo, que é um recurso bastante escasso. E se você começar a analisar a visão de um investidor, quando a gente está falando, de tempo, a gente está falando de um ativo que é crucial na vida de um investidor.
eu sempre gosto de abordar três, eh, três peças-chaves do investidor, que é o dinheiro, é o tempo e, obviamente, é o conhecimento. Muitas vezes o investidor não tem conhecimento, muitas vezes falta o conhecimento para ele encontrar uma boa oportunidade. E do outro lado, se você pegar pessoas capacitadas, falta dinheiro. E aí entra a habilidade de juntar as peças, né? Uma pessoa que tem conhecimento, que tem metodologia, que tem experiência positiva, ela pode oferecer isso como um recurso para o investidor que tem o dinheiro e muitas vezes o dinheiro está parado. E é ali que você pode trazer uma oportunidade clássica, que é o mundo dos leilões, é o mundo dos imóveis. Né? A gente fala às vezes de leilão, mas eu diria até que é mais atraente a gente falar, compre com 50% de desconto, né? Em vez de falar em leilão, porque às vezes o leilão, muitas vezes, como ele é bem abrangente, a gente tem leilões de bens imóveis e de bens móveis, e às vezes uma experiência negativa lá com um bem móvel, por exemplo, um carro, às vezes isso irradia e gera os mitos, né? E quando a gente está falando aqui dos imóveis, pela nossa experiência, a gente é bastante confortável em dizer que, principalmente apartamentos em algumas regiões, em edifícios, a parte estrutural de um imóvel dá muita segurança de você arrematar, fazer uma reforma, né? E entregar sem com muita preocupação de algum vício, né, na hora da revenda, né, assim que você comprar e vender, uma outra pessoa comprar, você fica às vezes meio receoso, mas dependendo de onde comprar, não tem muito estresse, faz uma reforma e entrega com uma qualidade razoável, né. Eh então vamos lá, só para aterrissar algumas informações, comprar em leilão nada mais é, né, do que adquirir um imóvel que foi colocado à venda em um processo de oferta pública. Então, o leilão ele tem esse caráter de vir a público, né? Esses imóveis podem vir de diversas fontes, como execuções hipotecárias, apreensões por dívidas fiscais, ou até mesmo por instituições financeiras, como foi citado aqui pelo nosso colega, né? Eh, e comprou com extrajudicial, tem grande chance de ter vindo aí de uma alienação fiduciária que né, o fiduciante não honrou com os compromissos e aí ele acabou tendo que, enfim, teve a propriedade do bem, né, consolidado pelo dono e aí teve que se desfazer do ativo, né, de se desfazer do bem. O processo de leilão é, é um processo aberto, né? O imóvel é vendido, obviamente, pelo maior lance. Quando a gente entra para o mundo do leilão judicial, a gente fala que é um bem que foi expropriado, né? O que, que acontece? Ele fica ali num certo limbo, né? Entre a justiça, entre o devedor, entre o credor, e aí chega um arrematante e acaba é, levando o bem, tá? Um dos principais. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu só ver. Aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu só corrigir um probleminha técnico aqui. Pronto. Um dos principais benefícios de comprar um bem com preço mais barato do que. Um dos principais benefícios da gente comprar um bem barato é, é você ter margem, né? Então, quando a gente fala de comprar barato, basicamente você tem uma margem ali para trabalhar, né? Então, se um imóvel saiu, por exemplo, de 1 milhão e caiu para 500 mil, você tem uma margem de 100%. Obviamente, você vai ter uma série ali de despesas, né? De compromissos, mas você tem uma margem elástica, né? Uma margem bem razoável
para você trabalhar essa oportunidade, né. Eh, e por isso que isso atrai muitas pessoas, né, pessoas que sejam atuantes no mercado imobiliário ou uma nova pessoa que está começando, né. Tem muitas pessoas que têm muita vontade, já ouviu falar em leilão, mas ainda tem aquela insegurança, né, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, né. Mas aqui a gente vai mostrar o caminho. Tem um passo a passo, tem uma ordem de fazer, cada etapa. Eu não consigo esgotar todo o conteúdo aqui nessa live, né, mas a gente vai ter oportunidades de, detalhar ao longo do tempo, e e mas tem um primeiro passo, né. Então, o primeiro passo eu vou falar aqui no final dessa live, um jeito, de você dar um pontapé inicial, eh, mas o importante é você já ter a curiosidade, já ter o interesse, né, e começar a acompanhar um pouco desse universo, tá. Eu queria explicar um pouco essa ideia, né, que eu comentei aqui do tema, né, que é como ganhar dinheiro e criar confiança e credibilidade. A intenção principal, né, de basicamente qualquer investidor, seja ele um investidor profissional, um profissional de outra área, né, um engenheiro, um arquiteto, um empresário, um empreendedor, um profissional, é ganhar dinheiro, tá. Então, assim, a gente não tem como esconder, às vezes a gente até filosoficamente a gente falar em ganhar dinheiro parece, uma pessoa que não tem, infelizmente, né, culturalmente quando a gente fala em ganhar dinheiro parece que a gente tem que passar por cima das outras pessoas ou, usar um jeitinho, mas eu particularmente aqui, minha opinião é que existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins, muito mais pessoas honestas, sinceras, íntegras em querendo ganhar dinheiro, sim, melhorar de vida, né, dar uma condição melhor para a família, poder oferecer um ambiente melhor para se morar, para se transportar, se locomover, para estudar ou fazer viagens, enfim. O dinheiro possibilita isso. E eu acredito demais nesse papel que o dinheiro, né, pode trazer para a vida das pessoas. A gente vai comentar aqui, acho que um pouquinho mais para frente, né, os 4 R's que eu gosto, né, o R da riqueza, o R da realização, do ritual e do relacionamento. Então, é um passo a passo, né. Primeiro você conquista uma riqueza que vão abrir portas para você, depois você começa a ter alguns rituais, né, se habituar àquilo que você gosta e por fim, poder se relacionar com as pessoas, né. Então, primeiro ponto, né, o que que vem acompanhado do dinheiro, né? Vamos pensar um pouco da perspectiva social, né? Então, você com dinheiro no bolso, eh, você vai ter mais confiança. As pessoas passam a te ver como uma pessoa que tem poder de realização. Então, se você tem dinheiro, você tem um poder de realizar a- determinadas ações, atividades. Você passa a ter mais confiança. Você passa a ter mais confiança, por quê? Porque você sabe que onde você coloca o recurso, onde você coloca a mão, você acaba, gerando riqueza. Isso é muito valioso. Então, quando você aprende a investir em imóveis de leilão, por exemplo, você muitas vezes vai ser o centro das atenções, você vai ser um polo de atração. E por que que você vai ser um polo de atração? Porque, as pessoas vão querer saber o que você está fazendo, como você está fazendo. E muitas vezes, você vai ser a ponta de esperança para levar essas pessoas a um outro patamar. Então, como eu comentei, dinheiro é um recurso, tá? Então, por ele ser um recurso, você pode fazer com que esse recurso produza mais recursos. Então, ele pode ser uma semente dentro de um plantio que vão gerar muitos frutos, né? Então, quando você planta uma semente, vai nascer uma espiga de milho, numa plantação de milho, você vai ter inúmeras espigas de milho. Então, você está produzindo, a partir de uma semente, você está produzindo muito mais recursos. Então, a ideia do dinheiro é isso: é você saber empregar o dinheiro para que aquele dinheiro trabalhe e ele possa gerar novos resultados.
como uma renda passiva, por exemplo, um aluguel. Você não precisa mais desfazer do bem para você ter um lucro maior. Por quê? Porque você já consegue ter um retorno, muitas vezes, do aluguel suficiente para se manter e ainda ter uma sobra. Eh, então a gente falou da questão de empregar. De alguma forma, né, você está, exercitando, né, o seu grau de confiança com o recurso. Então o que quer dizer, né, olha como é virtuoso essa ideia de você empregar esforços com o recurso, gerar resultado, eh, ao passo que ao empregar esse recurso, você está confiando que esse recurso vai gerar resultado. Então se você, eh tem essa habilidade de criar confiança, você pode ter certeza que as pessoas vão sentir confiança em você. Então, você querendo ou não, obviamente isso é positivo, você vai despertar confiança nas outras pessoas. Por quê? Porque você está exercitando a confiança nos recursos que você possui. Isso é muito interessante, assim, você gerar recursos, você a partir dos recursos que você está confiando, aquilo, vai despertar ao seu redor, no seu ambiente, mais confiança. Credibilidade. Ao ganhar dinheiro investindo em imóveis de leilão, você automaticamente se torna uma pessoa com créditos. Afinal, você creditou o dinheiro na sua conta. Então, se você começa a ter resultados, você começa a ter crédito na sua conta. Você tendo crédito na sua conta, você vai se tornar uma pessoa de credibilidade. Quem tem crédito tem algo a perder, né? E as melhores pessoas para você andar são aquelas que têm algo a perder, né? Eh, Toma um cuidado pra ao falar isso, né, de as melhores pessoas, assim, tô dizendo tirando as pessoas da nossa família, né, mas assim, as melhores pessoas para você andar e conviver são pessoas que têm algo, a perder. Por quê? Porque, aqui uma pergunta aqui, vou abrir espaço aqui para perguntas, vamos lá. Eu consigo comprar em outros estados, tal qual compro no extrajudicial? Sim, você pode comprar no Brasil todo. Hoje, inclusive, com as ferramentas tecnológicas que você tem, você consegue comprar em qualquer lugar do Brasil. É só saber realmente utilizar as ferramentas, né? Porque tem todo um passo a passo que você tem que percorrer para garantir que no final das contas você vai registrar o bem no seu nome, você vai poder fazer de repente uma benfeitoria, você vai ter que colocar à venda. Então, eh, hoje você consegue comprar em qualquer lugar do Brasil. Isso é uma das. Bom, a gente vai ter ainda espaço para falar sobre essa questão de comprar fora, né, do seu estado, mas eu já consigo acompanhar muitas pessoas que estão comprando. Eu recentemente estava de olho numa oportunidade lá em Belém, do Pará, né, estando aqui em São Paulo. Então é totalmente possível, viável, e arrematantes profissionais têm, montado equipes, por exemplo, vou te dar uma luz, né, em relação a isso. A gente sempre precisa fazer uma análise de mercado antes de arrematar um imóvel. Quando você contactar, por exemplo, uma imobiliária, você contactar um corretor de imóveis para gerar informações, você pode, já começar uma parceria, né, com esse pessoal. Então esse pessoal vai te dar toda a assistência. Por quê? Porque o corretor tem interesse na venda, né, ele vai ganhar na ponta. E aí automaticamente ele pode te dar toda a as informações. Excelente, assim, essa parte de insegurança, assim, na verdade a minha maior expertise é no judicial, então, tá, André? Então, assim, dá para eu te ajudar depois, a gente pode conversar, você pode mandar uma mensagem para mim e a gente pode, fazer um trabalho, tá? Deixa eu só, não perder aqui o fio da meada, mas não se preocupa não, a gente vai ter tempo para falar um pouco mais sobre o judicial. Esse judicial que é o meu carro-chefe, assim, eu eu tenho conteúdos e conteúdos para trabalhar em cima do judicial.
tá? Então, a gente falou aqui, há pouco sobre a questão de criar confiança, da credibilidade e, eh, eu queria retomar aquele ponto dos 4 R's, né, riqueza, realização, ritual e relacionamento, né. O que que significa isso, né? Aqui uma reflexão rápida, eu vou passar aqui mais sucinto, que a gente tem bastante conteúdo aqui, mas eu tenho que encerrar essa live aqui em 45 minutos, mas tô vendo aqui que talvez possa se estender um pouquinho mais, mas vamos em frente aqui. Eh uma pessoa que adquire, por exemplo, riqueza, ela abre possibilidade para colocar em prática algumas realizações que estavam represadas, aquelas demandas que a gente tem, que a gente quer fazer e às vezes falta o recurso, né? Por exemplo, eu sou um quanto mais consumidor de cursos, eu gosto de cursos, né? Mas a gente não dá para comprar tudo, né? Também não tem todo o tempo para ficar consumindo todos os cursos, né. Mas quando a gente tem a riqueza, a gente abre espaço pelo menos para as opções. Então eu com as opções, eu consigo pensar em que eu vou investir, onde eu vou alocar o meu recurso, né, onde eu vou alocar o meu dinheiro. Então, o primeiro ponto é a gente realmente buscar riqueza, e existem diversas riquezas, né, não é só a financeira, a gente tem, por exemplo, a riqueza intelectual. Então se você, eh supera, né, inseguranças, supera, dificuldades, obstáculos, e você começa a adquirir, eh habilidade, conhecimento, aquilo ali é uma riqueza. Então eu convido vocês que estão assistindo para ter essa visão também do conhecimento, da expertise, para poder operar, para poder, ampliar aí os horizontes e poder, de certa forma, até oferecer como um ativo, né, para outras pessoas. Então o ser humano quando ele tem riqueza, o que que ele faz? Ele gosta todo mundo gosta do novo, né, e inevitavelmente, utilizar o dinheiro para acessar o novo é um caminho, todo mundo quer, né. E aí entra a questão da realização. Então eu com o dinheiro, eu vou buscar ter uma experiência positiva, eu vou querer repetir, né. Então, por exemplo, você aprende a tocar um instrumento musical, o primeiro passo é você tocar aquelas primeiras notas, né, depois você vai querer tocar uma música completa. Daqui a pouco você vai querer mostrar, que você tem uma coletânea para outras pessoas, né. Então é um passo a passo. E aí tá dentro desse contexto de você ter riqueza, de você buscar realizações, depois ter um ritual e por fim você se relacionar, né, com as outras pessoas, tá bom? Então vamos lá, dando sequência aqui, né, que a gente está explorando esse tema, né, de como ganhar dinheiro, investindo em imóveis de leilão. Intencionalmente ou não, o ato de ganhar dinheiro, né, ele deixa a pessoa com mais poderio econômico. Então, ao ganhar o, eh, o dinheiro, né, você aumentando o seu poder econômico, você passa a ter recursos, né? E aí esses recursos eles vão te permitindo avançar, tá? Eh, bom, vamos entrar agora um pouco mais nesse contexto, né? Para ganhar dinheiro, né, o primeiro passo é o que que a gente faz, né, e entrando um pouco mais no assunto, né, do leilão aqui. Primeiro ponto que é muito importante é você ter o mínimo de conhecimento do mercado imobiliário, né, mercado, eh, de imóveis, né, os aspectos, né, relacionado com os investimentos imobiliário. E aí, uma coisa que dá para já dimensionar é qual é o número de informações que você possui, né, seja para investir, né, seja em que etapa você estiver. Se você já estiver pronto para fazer investimento, é importante você dimensionar qual o número de informações que você tem. Por exemplo, uma informação, dentre várias, né, uma que é muito importante é você entender a liquidez daquele imóvel. Tem procura? Né? Teve venda de algum imóvel semelhante recentemente naquele lugar? Né. Então é importante começar por aí, né. Não dá para você se aventurar numa praça em que você vai onde tem baixa procura, né. Oferta e demanda, a regra número um da economia. O tipo de imóvel também, se ele atende algumas tendências ali, algumas necessidades daquela região, então se é uma região mais propícia para uma moradia vertical, né, em apartamento ou uma moradia horizontal, casas,
né, ou se tem mais uma característica mais comercial, enfim. Então é importante, na hora de fazer uma pesquisa, você ter um olhar para isso também. Infraestrutura, saber se tem infraestrutura, asfalto, iluminação, calçamento, mercados, padarias, restaurantes, farmácias, transporte público. Como é que são as opções aqui na região? Quando você compra um imóvel, você está comprando infinitas, né? eh, uns 30, 40 fatores ao redor, né? Não é só o lugar que você vai repousar, né? Como moradia. Não, ali tem todo um conjunto de variáveis que são bastante acesso, asfalto, escola, shopping, hospitais, transporte público, se tem alguma zona de tombamento ou uma zona de invasão também. Então, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. O imóvel também ele comporta uma reforma, né, ou não, muitas vezes já está um imóvel reformado, às vezes você se surpreende ao arrematar o imóvel, ele já está reformado, né. Então eu falei da análise, mercadológica, tem a análise financeira, né, se você tem o orçamento, enfim, quanto que você vai empregar ali, já ter uma visão completa. A parte jurídica, né, e muitas vezes, que é o caso do nosso amigo comentou, que, eu tenho insegurança no leilão judicial. Por quê? Porque às vezes bate uma preocupação em relação ao jurídico, né, ao poder judiciário, enfim, como lidar com o juiz, né, do processo, eh, mas tudo isso dá para ser superado, não é nada que, fuja tanto não. Vamos entrar agora nas vantagens, eu queria falar um pouco das vantagens de comprar imóveis de leilão, tá. Primeiro, preço abaixo do mercado, então quando você compra, em tese, tá, não todos, eu já vi casos de imóveis, do extrajudicial, em que o que que acontece? Não vende na primeira praça, não vende na segunda praça, o proprietário ele pode vender por qualquer preço depois. Então, existe em alguns casos, aí vale a pena, né, eh, avaliar, mas que aparentemente o valor está surreal. Esses dias eu vi um imóvel em Brasília, estava R$ 62.000 o metro quadrado, na primeira praça. Falei: "Não, é surreal". Mas enfim, eh, o importante é você ter uma noção do preço, da região, tá. Então tem que fazer análise mesmo, não dá para confiar 100% no que está exposto ali não, tá. Diversificação de investimentos, comprar imóveis em leilão pode te ajudar a diversificar, né, a sua carteira de investimento, então é mais uma opção. Então não é só: "Ah, comprei e e e valeu", não. Você pode diversificar, né. Então, tem gente que está investindo em ações, tem gente que está investindo em consórcio, está investindo em várias coisas. Separa uma reserva, invista em leilões também, tá. Não precisa investir 100% também nos leilões, mas se você quiser, tiver conhecimento, vale muito a pena. Você não precisa aplicar todo o seu dinheiro num único empreendimento, né, você pode diversificar dentro do universo de leilões. Você pode gerar renda passiva, você pode alavancar patrimônio. O que que é a alavancagem de patrimônio? Aqui, de uma forma bem rápida, é você pegar um dinheiro de uma instituição financeira, adquirir uma propriedade e colocar uma pessoa. Opa, desculpa aqui, voltando, a gente está falando de alavancagem patrimonial. Então, a alavancagem patrimonial é você pega um dinheiro emprestado, adquire uma propriedade e coloca uma outra pessoa para pagar a parcela do empréstimo que você fez, né. Então, assim, é uma forma também de você diversificar, nesse mundo de imóveis. E você pode fazer o que a gente chama de flipping também, né, que é aquela compra com a reforma. Então tem várias opções que a gente pode fazer, então vantagem de comprar imóvel de leilão, falei algumas aqui, ainda vou falar mais à frente também, se você for aí um engenheiro, um arquiteto, um empresário, empreendedor, tem alguns exemplos específicos que eu vou trazer aqui para aguçar um pouco mais a sua imaginação. Tarefas, né? Eh, bom, não vou soltar as tarefas agora também, não. Vamos para frente, vamos seguir aqui. Já falei. Vamos lá. Por que que a gente falar de ganhar dinheiro é uma oportunidade, né? Vamos pensar aqui, como eu comentei.
vamos pensar aqui, na Ana, né, a Ana é uma engenheira e ela se diz não ter tempo disponível para investir nesse mercado de leilões. O que que a gente pode fazer, né? Pô, não tenho tempo. Se a gente for parar para pensar, a gente não tem tempo para nada, porque a gente vai focar numa coisa, a gente abre mão de fazer alguma outra coisa. Agora, a questão principal que eu diria é como eu consigo aliar essa falta de tempo dentro da minha atividade econômica, né, na minha atividade principal. O que que eu sugeriria, por exemplo, se você é um engenheiro? Você, tem um portfólio de projetos, né. Você tendo um portfólio de projetos, certamente, em algum lugar você vai ter uma carência, ou em terreno, ou, em casa, ou, em apartamento, ou edifício, ou sala comercial. Pega um, compra um imóvel, né, eh e desenvolve esse projeto. Você vai ter mais uma opção, então você está fazendo tudo linkado. Você está comprando barato para vender barato, você está ampliando o seu portfólio de projetos e automaticamente você está otimizando o seu tempo, então é possível. O Beto, vamos pensar no Beto, um arquiteto, como que ele pode ingressar sem ter tempo, né? Como que ele pode aliar as atividades principal dele com o mundo dos leilões? Ele utilizando o olhar habilidoso de um arquiteto, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar uma propriedade em leilão, vai enxergar o potencial de renovação e valorização daquele bem, vai reformar e vai vender. Ele vai aumentar significativamente o valor da propriedade, porque ele já é do ramo, entendeu? Então, vamos pensar no empresário, mesma coisa, está expandindo os seus negócios, não tem tempo para investir em leilões, mas ele vai expandir, compra um imóvel em leilão e monta a sua nova operação. Vamos pensar no Theo, que é um empresário, um empreendedor agora, tem uma visão super disruptiva, né? Ou ele desenvolve projetos inovadores. Então ele pode comprar um bem eh, e fazer daquele bem inúmeras atividades econômicas. Tem o coworking, tem o Airbnb, academias, né, hubs de inovação, entre outros. Então, é você utilizar o que você tem de potencial e aprimorar. Então, aqui a ideia que eu estou trazendo nessa live é como você pode ganhar dinheiro sendo um profissional de uma outra área e otimizando o seu tempo e as suas características, suas habilidades. Então, eu diria assim, o leilão é para praticamente para todo mundo, não tem restrição. Comprar e vender imóveis é uma atividade milenar. Tem um aspecto bastante interessante também no mundo de leilões que você acaba encontrando, que são os imóveis exclusivos, né? Aqueles, tanto imóveis quanto bens móveis, né? Joias, quadros, você encontra, né? São bens únicos, né? Distintos, assim, que tem uma particularidade, tem uma especificidade. Exemplo, recentemente a gente teve a mansão do Cafu, que foi a leilão, né, aqui perto, se não me engano, é Alphaville, acima de 25 milhões. É um bem exclusivo, né, habitado por um pentacampeão, né, de futebol, uma celebridade, né, então, numa localização privilegiada, com vista panorâmica, um alto potencial financeiro, né. Então, no leilão você também encontra essas pérolas. Então, como eu falei de advogado, eu falei de engenheiro, arquiteto, empresário, empreendedor. Vamos pensar agora também em outras frentes aqui, o advogado, né, ele pode realizar uma análise prévia de documentos e dar um parecer da situação jurídica dos imóveis. Os corretores podem participar identificando oportunidades, auxiliando também na tomada de decisão, eh, enfim. Então, assim, dei várias formas aqui, até em forma de parceria mesmo. Então, você sabendo um pouco como conciliar esses profissionais, você até, eh, aprimora o jeito de abordar esses profissionais oferecendo essas oportunidades, né. Ok? Vamos então, assim, queria trocar aqui de assunto, pensando agora um jeito errado, né, um jeito errado de você ingressar, de investir no mundo dos leilões. Que eu diria? Você jamais, invista às cegas em um leilão. Você entre realmente em um leilão para
fazer um bom negócio. Então, ter uma preparação, um planejamento para você entrar e realmente, obter resultados. Então, jamais entre às cegas. Eh, eu diria assim que entrar no universo de leilões sem qualquer preparação é como entrar num ringue com o Popó, né, o Acelino de Freitas lá, o campeão mundial, e é como entrar com os olhos vendados para lutar com um campeão mundial, assim, você não pode ignorar, né, você ignorar a necessidade, por exemplo, de um bom estudo, né, quando você subiu no ringue ali, você vai, num movimento, uma posição, uma estratégia, né, então assim, você precisa estar bastante preparado, né, você, eh, vai ficar muito mais propenso, entrando às cegas, a cair em armadilha, né. Imagina você lutando com um profissional, né, não tem jeito, você provavelmente vai ser nocauteado no primeiro round. E não é só a chance de perder a luta, né, mas é aquela derrota, épica que você nunca mais vai voltar aos ringues, né, acabando por e aí no caso de leilões você começa a investir em propriedades que não atendem suas expectativas e necessidades. Então assim, hum, tem que entrar realmente com um planejamento, não dá para entrar, e muitas vezes se não tiver um planejamento, a chance de ter o prejuízo que é pior ainda, né. Então, acho que fica legal essa analogia com um lutador, né, de boxe. Se você não tiver preparado, certamente você vai ser nocauteado e provavelmente você não vai levantar mais, né. E a ideia não é essa, tá. Então, para fazer do jeito certo, o que que é importante? Ter um plano, né. Definir primeiro um orçamento, quanto que eu vou investir, né, estimar um prazo, quando que eu quero ingressar em um leilão, né. Eh, eu quero Depois de definir o orçamento, estimar um prazo, né, para ingressar, eu vou definir um objetivo. Qual vai ser o objetivo? Vai ser comprar para vender, comprar para alugar, né? Quanto de retorno sobre o investimento eu espero alcançar, né? Eh, essa vai ser minha primeira experiência, vai ser a única, é só uma vez por ano ou vou começar a fazer arremates em série? Importante pensar também em ter uma equipe, né, se relacionar com pessoas, né, estar sozinho é bem ruim, assim, tem que ter equipe, tem que ter pessoas, tem que ter contato dentro desse universo, pessoas que estejam respirando esse ambiente, né. A gente falou aqui do campeão mundial, né, do Popó, você não vai ver nenhum campeão mundial andando sozinho, né. O campeão mundial é prudente, é inteligente, ele entra, no ringue sozinho, mas acompanhado com toda a sua equipe, né. Eles recrutam, né, uma equipe de especialista, cada um com uma habilidade complementar ali para ajudar, né. Eh os corretores, advogados, especializados em imóveis, todos esses consultores financeiros são equipes importantíssimas para você ter uma caixa maior, né, assim, para você realmente fazer disso uma ação, profissional, né. E esses profissionais eles vão ser seus guias, né, eles vão te proteger das armadilhas, vão te ajudar a navegar nesses terrenos, principalmente os mais desconhecidos. E aí você prepara a sua estratégia, né, estuda ali um pouco, tem uma metodologia, um mapa, né, um guia para você poder percorrer a jornada, né. Eh, Insistindo nessa questão do boxe, né, você precisa aprender os principais golpes e saber se defender, né. Eh, e aí você pode pensar, né, em ganhar uma luta aí de um campeão mundial, ok? Bem, já indo aqui para o nosso final aqui, nossos encerramento, tá? Queria terminar essa live aqui falando um pequeno passo, né? Converse com alguém que já esteja nesse ambiente, né? Participando, tá? Eh, Se apresente, apresente suas crenças mesmo, por exemplo, sobre comprar à distância, como fazer uma boa desocupação, né? Quais são as inseguranças, né? Que estão ali permeando a cabeça, né. Eu costumo falar que a insegurança
é a principal inimiga da informação. Porque a partir do momento que você tem informação, você passa a ter mais segurança. Só que não basta só a informação, tem que ter a informação estruturada, organizada, ok? Então a gente está encerrando aqui, vou encerrar essa live. Se você gostou aí, deixa o like, compartilha aí com mais 2, 3 pessoas, tá ok? E se tiver alguma dúvida aí, pode comentar que traremos as respostas e tiraremos essas dúvidas, tá ok? Então, para quem nos acompanhou, agradeço e um forte abraço e boa noite.